Olá a todos os que acompanham as transmissões do nosso blog e vamos conversar sobre um assunto bem sério no encontro de hoje. O estudo do IBGE, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, de 2019, mostra que trabalhadores brancos possuem renda 74% superior, em média, em relação a pretos e pardos. Ainda segundo esse estudo, pretos e pardos, que representam 56% da população brasileira, estão em desvantagem no mercado de trabalho, apresentam os piores indicadores de renda, de condições de moradia, escolaridade, acesso a bens e serviços, além de estarem mais sujeitos à violência e terem baixa representação em cargos de gerência. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Essa frase da filósofa socialista estadunidense Angela Davis conclama a uma reflexão sobre o combate ao racismo estrutural no Brasil, tema incontornável nesse momento histórico em que vivemos. Para conversar sobre o assunto, nossa convidada é Cristiane Fernandes Tavares, que atualmente coordena o curso de pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens no Instituto Vera Cruz de São Paulo e também o projeto JAE, Educação para a Equidade, do SEDAC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara de Oeste e com o Itaú Social. Bem-vinda, Cris. Obrigada, Mazé. Olá para todas, todos. Prazer estar aqui, Mazé. Que bom. Vamos começar, então? Vamos lá. Eu vou começar lembrando as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse documento é de 2004, portanto, ele já é maior de idade, né? Então, eu queria saber de você se nesses 18 anos de publicação dessas diretrizes, se houve algum avanço. Vamos lá, Mazé. Eu acho que é um documento bem importante da gente comentar aqui, né, com o público que eu imagino que seja de professores, coordenadores pedagógicos, diretores. E vale começar dizendo o seguinte, que as diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação das relações étnico-raciais, ela é dirigida para todos os segmentos da escolaridade, né, da educação infantil até o ensino superior. E junto com essas diretrizes foi publicado, né, foi criado, foi construído um plano nacional para implementar as diretrizes, também lá em 2004, né? Ambos disponíveis no site do MEC para quem quiser conhecer, quem ainda não conhece. E esse documento do Plano Nacional, ele traz orientações para cada segmento, para a educação infantil, para o Fundamental 1, Fundamental 2, para a EJA, para ensino superior, né? Com objetivos e sugestões de encaminhamentos em sala de aula. E não apenas em sala de aula, isso que é interessante, né? Mas também envolvendo toda a comunidade escolar, os conselhos escolares, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Porque, como você disse, é um documento que já é maior de idade, já tem aí 18 anos dessa publicação, e muita gente não conhece. Ou muita gente conhece, mas acha que é um documento para trabalhar só lá no 20 de novembro, né, na Semana da Consciência Negra, porque antes disso não precisa. E não, né? O que a gente vai ver é que um documento que orienta revisão curricular, né? Ele parte de alguns pressupostos, né? E eu acompanho redes de ensino, tanto privadas quanto públicas, e o que eu posso dizer sobre a implementação dessas diretrizes é que ela está longe de ser alcançada e não aconteceu efetivamente como política pública. A gente tem casos isolados em algumas redes, normalmente redes pressionadas pela sociedade civil, especialmente onde há movimento negro articulado, né? Aí sim há um desempenho maior, uma implementação mais efetiva,
E o que eu diria? Eu diria que houve avanços, né, sobretudo no que diz respeito aos materiais pedagógicos. Então, as diretrizes elas vão dar orientações claras sobre os materiais pedagógicos que devem constar na escola, e aí eu estou falando de livro didático, de livro literário, sérias orientações com relação a estereótipos presentes nesses materiais, a questão da representatividade e, principalmente, a questão da história de um ponto de vista não colonizador, né, e não eurocêntrico. Então, há algumas redes que conseguiram fazer essa ampliação, que conseguiram estudar esse material, porque ele é um material que precisa ser estudado, mas essa que é a questão, né? A gente teve alguns programas, projetos, como o PENAIC, o PNBE, o PNLD, o PNLL, que conversaram com as diretrizes, né? Então, aí eles já selecionaram autores negros e negras para o acervo das bibliotecas, já selecionaram livros que tratam da questão e da temática, mas isso não é tudo, né? As diretrizes trazem muito mais do que apenas o material pedagógico. O material pedagógico ele é uma parte, ele é um eixo das diretrizes. Tem muito mais. Para finalizar essa sua pergunta, junto com as diretrizes, a gente tem as leis, né? A Lei 10.639, de 2003, que vai tornar obrigatório o ensino de história afro-brasileira e africana nas escolas. E essa lei, ela vai falar assim, tanto a lei quanto as diretrizes, elas falam que especialmente nas disciplinas de história, literatura e artes. Então, quando a gente pensa, né, no material pedagógico e pensa numa implementação aos poucos, esse é um bom começo, né? Começar por essas 3 áreas que são orientadas no material. Então, essa lei ela vem reforçar a obrigatoriedade, né? Então, não é a minha rede não quer, a minha rede não precisa, aqui não tem racismo. Não, isso está, né, previsto em lei e previsto num documento muito completo, muito didático, muito orientador, né? Então, eu acho que é importante frisar que as diretrizes foram melhor implementadas onde havia pressão da sociedade civil, especialmente dos movimentos negros do país, né? E quando, nos anos em que essas lideranças dos movimentos negros chegam a algumas pastas importantes, como o MEC, a Secretaria da Igualdade Racial, e aí eles começam, então, a fiscalizar não é a palavra, mas acompanhar a implementação dessas diretrizes, né? Isso no governo FHC, no governo Lula, isso começa a avançar um pouco mais, ainda assim faltando muito, né? Então, acho que em linhas gerais é isso, mas Olha, essa pontuação que você faz é muito importante, porque dá uma pista de por onde começar. E, por outro lado, acho que na sua fala fica muito importante que a gente está falando de conquistas, que por trás tem Uhum. muita luta, e que essa luta precisa continuar, né? Para que a gente, de fato, tenha um trabalho potente. E aí Exatamente. eu queria aproveitar para provocar você com mais uma questão. Como que a gente discute a respeito de grupos historicamente excluídos, de modo a promover o diálogo sobre o racismo estrutural, mas também considerando os privilégios da população branca? Essa sua pergunta é ótima, ela é central nessa discussão e nesse debate, e de alguma maneira a sua pergunta já traz a resposta, né? Pelo menos uma parte dela, né? Porque um aspecto importante a considerar nesse percurso é que não é possível falar sobre racismo sem compreender como nós chegamos a uma sociedade tão desigual racialmente falando, como é a sociedade brasileira, né? E para compreender como a gente chegou até aqui, a gente precisa sem dúvida, pensar sobre os privilégios da população branca, né? Sobre um sistema todo de privilégios da população branca, que começa lá no período colonial e se estende até agora, né? E como diz a Cida Bento, a gente tem que pensar sobre a branquitude, sobre o que ela chama de pacto da branquitude, né? Que é um conceito bem importante de conhecer, ele não é um conceito complicado, né? E ela vai dizer que esse pacto da branquitude, que começa no país no período colonial, né, quando se entende que algumas populações deveriam trabalhar, né, de maneira escrava, sem remuneração, sendo exploradas, e outras serem beneficiadas desse trabalho, isso vai se modificando aos poucos, mas a essência desse pensamento continua, de que algumas pessoas devem ocupar
trabalhos e papéis mais subalternos, né? E isso faz com que aqueles dados com os quais você começa aqui a nossa conversa persistam até hoje, né? Então, até hoje a gente tem pessoas brancas ganhando mais do que pessoas negras para fazer a mesma atividade. Por quê, né? Então, para a gente discutir isso, a gente precisa ter essa compreensão histórica. Essa compreensão histórica, ela passa pela luta importante, né, de diferentes gerações dos movimentos negros no país. A gente tem que falar no plural, porque são muitos, né? E aí, em especial, em algumas figuras que eu acho importante, educadora que está nos ouvindo, conheçam, saibam que essas pessoas existiram, algumas ainda existem, a gente tem o privilégio de conviver com elas, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, estou falando de brasileiros e brasileiras, né? Porque também quando a gente fala de racismo, mas as pessoas vão buscar referência lá nos Estados Unidos. A gente tem referências importantes, né? Você começou com uma Angela Davis, né? A gente poderia falar em vários outros, mas no Brasil, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Cida Bento, que eu já mencionei, Sueli Carneiro, que está aí ainda, nossa contemporânea, Clóvis Moura, Muniz Sodré, enfim. Essas gerações dos movimentos negros, elas já fizeram uma parte muito importante nessa luta, que foi desconstruir o mito da democracia racial, né? Que é uma crença que ainda persiste, a gente vai encontrar, talvez pessoas que estão aqui acompanhando a gente que tenham essa ideia, né? De que não há racismo no país, que o país tem uma convivência harmoniosa entre todas as raças, a gente aprende isso na escola, é na escola que a gente aprende. O Brasil é formado por 3 raças, né? Às vezes é um pouquinho mais de 3, mas o branco, o negro, o índio, né? Ainda é assim, bem, de uma maneira bem genérica. Como se essa convivência fosse harmoniosa, harmônica, igual, e ela não é, né? Então, o mito da democracia racial, de que essa convivência é harmônica, de que todas as pessoas partem do mesmo lugar e têm os mesmos direitos, já foi desconstruído por essa geração do movimento negro que mostrou que não é assim, né? Que mostrou que a gente já teve leis que impediram as pessoas negras de estudar, de estar na escola, né? De votar, por exemplo. Então, aqui, estamos falando de Brasil, né? E aí, Mazé, se você me permite, eu selecionei um trechinho aqui para ler de uma das pessoas que eu acho que é referência, né? E que a gente precisa conhecer, que é o Clóvis Moura, que está nesse livro aqui, Sociologia do Negro Brasileiro, porque tem um trechinho, ele vai lá buscar em documentos históricos, e tem um trechinho que ele vai dizer como pensava a oligarquia, né, branca brasileira, e a gente vai ver que a gente ainda tem muita gente pensando dessa forma. Eu vou ler só esse trechinho aqui, ele diz assim, olha... Mas, segundo Oliveira Viana, essas oligarquias, para ascenderem de broncas a esclarecidas, teriam de se arianizar. Então, nós estamos falando de um projeto de país que já foi de eugenia, de embranquecimento da população. Já se acreditou que o Brasil daria certo, entre aspas, se a população embranquecesse, né? Isso não faz muito tempo, gente. Eu não estou falando de séculos atrás, né? Estou falando de menos tempo. E aí ele vai trazer um trechinho aqui desse pensador Oliveira Viana, que entendia dessa forma a sociedade brasileira. E diz ele assim, olha só, abre aspas, a nossa civilização é obra exclusiva do homem branco. O negro e o índio, durante o longo processo da nossa formação social, não dão, como se vê, às classes superiores e dirigentes que realizam uma obra de civilização e construção nenhum elemento de valor. Um e outro formam uma massa passiva e improgressiva sobre que trabalha, nem sempre com êxito feliz, a ação modeladora da raça branca. Então, a gente já teve esse tipo de pensamento, né, publicado como documento histórico, né? Então, para discutir tudo isso, a gente tem que racializar também o branco, né? A gente tem que entender que o racismo, ele é uma marca, né? Ele é uma criação da população branca, né? Então, é preciso racializar esses grupos para que todos percebam o seu lugar, né? O seu lugar de privilégio e comecem a rever posturas, né? Porque quando a gente fala do racismo estrutural, não quer dizer que ele não tem jeito. É estrutural, então, poxa, tá na estrutura, não tem como a gente mudar, não. A gente pode mudar a estrutura, né? A gente pode rever essas bases. E para rever, a gente precisa conhecer a história do país. Então, eu acho fundamental que educadores, né, que trabalham com crianças, com formação de leitores, críticos, conheçam a história do nosso país, não só do ponto de vista dos colonizadores, do ponto de vista eurocêntrico, mas do ponto de vista dos intelectuais negros, né, que já escreveram muito, que continuam escrevendo e que contam a história de uma outra perspectiva. Cris, essas pontuações que você faz são muito importantes e esse trecho que você leu é assustadoramente
terrível, não é? Exato, Pensar exato, que isso não faz tanto tempo assim, né? exatamente. Eu queria seguir essa nossa conversa, porque eu acho que é um assunto muito, muito sério para a gente discutir, e trazer um pouquinho para a leitura, que esse nosso blog aqui ele é uma conversa sobre a literatura, né? E eu queria Uhum. saber se você acredita que a literatura pode instigar estudantes da educação básica a refletirem a respeito da visão ainda preconceituosa sobre a população negra, transformando esses estudantes em agentes no combate do preconceito racial dentro e fora do ambiente escolar. De alguma maneira, você tratou isso há pouco, quando você falou de que a arte e a literatura é uma manifestação artística e a própria área de linguagem permitiria isso, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa questão. Vamos lá. Eu acredito o seguinte, mas é que sem estar acompanhada de outras ações mais incisivas contra o racismo, né, a discriminação, o preconceito, a literatura pode pouco, né? E olha, eu sou uma, né, defensora da literatura, uma leitora de literatura, uma crítica literária, mas eu também não gosto de pôr na literatura esse lugar de salvação ou esse lugar de que é possível, a partir dela, apenas se promover algumas coisas. Eu acho que há livros, inclusive, ainda literários, publicados para o público infantil e para crianças, às vezes, bem pequenas, que ainda circulam em escolas e bibliotecas escolares e que, ao contrário, reforçam estereótipos e preconceitos, né? Pregam, por exemplo, uma diversidade harmoniosa e enriquecedora culturalmente, que efetivamente não funciona assim socialmente, né? E não se trata de uma licença poética, se trata de uma compreensão equivocada mesmo, né? Claro que há outros livros que rompem com essas concepções, né? E podem aí sim provocar deslocamentos, questionamentos, que disparem boas conversas sobre a questão racial. Aí sim eu acredito que a literatura tenha uma função importante, tenha um lugar importante, que é esse de promover conversas sobre a questão racial. Para que essas conversas aconteçam, né, no entanto, é preciso que professores, mediadores de leitura estejam preparados para tecer essas conversas com as crianças, né, e com os adolescentes. E se preparar como? Abertos primeiro à escuta e às percepções dessas crianças sobre esses livros, os estereotipados, os não estereotipados, os incômodos que determinadas narrativas provocam nas crianças brancas e nas crianças negras, né? E que olhem, né, procurem buscar nos livros de literatura uma chave de leitura, vamos dizer assim, antirracista, né? O que seria uma chave de leitura antirracista, de literatura antirracista? A literatura que foi escrita, né, numa perspectiva não colonizadora, né, que não veja a diferença racial hierarquicamente, de nenhuma forma, nem no texto, nem na imagem, nem nas entrelinhas, né, nem em nenhuma camada, né? A presença de autores e autoras negras no acervo escolar, ela é tão importante quanto a presença de narrativas, porque isso foi uma conquista, por exemplo, das diretrizes, da lei, começou a se publicar mais autores negros, autoras negras, livros com temática, entre aspas, da cultura africana e afro-brasileira, mas a questão não é só temática, é também de a forma como esse conteúdo é trazido, né? Então, é preciso buscar a presença de narrativas que colaborem para desfazer alguns mitos, né? Então, acho que essa pode ser uma boa orientação para o professor que quer, né, buscar referências literárias antirracistas. Então, eu diria que alguns mitos. Evitar livros que tratem a África como um bloco geográfico-cultural único, né? A África não é um país, a África é um continente com muitos países, eu nem sei dizer, meu filho estava decorando os países da África, daqui a pouco eu posso perguntar para ele, mas são muitos, né? Os africanos, né? Não dá para falar, como assim os africanos? Da onde? Do Benin, da Nigéria, de Gana, né? Então, não tratar a população africana como uma massa e não tratar a população negra como uma massa única, né? Uma outra questão que eu acho que pode ajudar esse professor a pensar tentar olhar para a marca racial, né? Como que a marca racial funciona nessa narrativa, tanto para definir as pessoas brancas quanto as pessoas negras, né? Porque, na verdade, o marcador racial não deve definir a identidade de ninguém, né?
mas normalmente ele define a da pessoa negra. Ela está sempre nos mesmos papéis, ela está sempre no mesmo lugar, já o branco transita por outros lugares. Em linhas gerais, a gente poderia pensar isso. E, sem dúvida, sempre priorizar, e aí eu acho que é para qualquer questão, né, mas o tratamento artístico da linguagem, verbal, não verbal, porque o tratamento artístico, por si, ele não vai cair no estereótipo, ele vai evitar o lugar comum, porque ele vai procurar causar um estranhamento no leitor, ele vai buscar formas singulares. Então, a singularização, ela não combina com o estereótipo, ela é o contrário do estereótipo, né? O estereótipo é o padrão e a singularização é o específico, né? É aquilo que é o detalhe, né? Então, eu acho que são algumas dicas que podem ajudar e que podem colocar aí sim a literatura nesse lugar que você tão bem coloca, que é de, bom, vamos trazer para esses estudantes uma outra perspectiva, né? Aí eu acho que sim. Muito bom. E eu acho que isso também coloca, tira da literatura essa dimensão redentora que às vezes a gente coloca, e que, em lugar de abrir para uma conversa, produz um efeito contrário de silenciamento, né? Então, acho muito bacana isso, e principalmente essa questão que você chama a atenção da escuta, né? Quer dizer, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, no diálogo, para, de fato, a sensibilidade das pessoas negras nos ensinarem a ler coisas que, às vezes, a gente tem travas da branquitude no olhar, né? Perfeito, Mazé, perfeito. Eu queria mostrar um outro livro que faz uma análise, isso também é interessante, da representação do negro, olha só, no contexto pós-abolição e o mercado de materiais didáticos, para a gente ver, porque eu também acho importante dizer assim, mas tem muita coisa publicada, tem muita tese, muita dissertação, muito livro, esse é um livro, né? Ó, Escravo Africano, Negro e Afrodescendente, que mostra um pouco esse percurso, né? Então, o negro já foi visto como escravo, depois uma coisa generalizada, africano, negro, preto, afrodescendente, negro brasileiro, quem é, né? Então, aqui, a Miriam Cristina de Moura Garrido, ela vai comentar alguns pareceres desses programas que eu falei, o PNBE, o PNLL, o PNLD, como é que eles já indicam, né, para as editoras, para os professores quando vão escolher os livros, olha, evite o estereótipo do negro sempre no mesmo lugar, ou o corpo exótico, né? Ou o corpo hipersexualizado, né? Ou o corpo sempre nesse lugar escravizado. Cadê o negro resistente? Cadê o negro que lutou contra, né, a escravidão? Por que o negro não pode transitar por todos os lugares? Então, ela faz uma análise de alguns materiais e de alguns pareceres, também é um livro que eu indico bastante, e acho importante dizer isso, né? Tem muita pesquisa, tem muita coisa, a gente precisa se preocupar em ir atrás desses materiais, né, que estão aí disponíveis, e para nós, professores, a gente estuda muita coisa, a gente também precisa estudar isso, isso é história do Brasil, né, isso é história do nosso povo, né, isso é história de mais da metade da população brasileira, né, acho que o último IBGE é 56%, eu acho, da população brasileira é negra, né, então quer dizer, como é que eu vou desconsiderar isso? Preciso considerar, né. Não, e essa questão que você traz, quer dizer, não dá para tratar nenhum objeto de conhecimento baseado no senso comum. E Perfeito. hoje em dia, como você já apontou numa das suas respostas, a gente tem intelectuais, artistas, que estão trazendo muito material para quem quer se informar. Quer dizer, não dá mais para ficar naquele lugar do senso comum, não dá para lidar com o estereótipo. E para não lidar com o estereótipo, a gente tem que estudar, não tem outro jeito, né, Cris? Exatamente, exatamente, mas é isso mesmo, Eu exato. vou entrar um pouquinho, seguindo ainda um pouquinho na literatura, mas Uhum. pensando na produção literária destinada especificamente para crianças e jovens, que você conhece tão bem, já que você coordena uma pós nessa área. E eu queria saber quais são os temas mais recorrentes e que podem, de alguma maneira, subsidiar uma educação antirracista. Muito bom, vamos lá. Então, eu acho que primeiro é importante a gente pensar que uma educação antirracista, ela parte do pressuposto
de que o racismo existe e precisa ser desconstruído e combatido, né? Portanto, eu estou justamente estudando isso no meu doutorado, né, nesse momento, e como eu ainda estou no processo, eu vou dizer aqui algumas hipóteses que eu estou ali criando, a partir também de muitas pesquisas que já existem nessa área, e eu estou chegando mesmo, né, não é numa categorização, mas em uma orientação sobre leituras literárias que favorecem uma educação antirracista, né? E aí eu vou trazer alguns pontos, que eu acho que não são só temáticos, mas eles são temáticos, mas não só, né? Então, por exemplo, a gente poderia pensar que são leituras literárias que favorecem uma educação antirracista, aquelas que apresentam o negro em sua diversidade histórica e cultural, ou seja, não circunscrito ao período colonial, pensando em América Latina, né, em que ele foi subjugado por um sistema escravista violento, mas também livros que apresentam personalidades negras importantes nos movimentos de resistência. A gente conhece muito Zumbi dos Palmares, né? Existe muito livro de literatura infantil que trata da biografia de Zumbi de Palmares ou de um episódio do Quilombo de Palmares, né? A gente tem muita coisa, mas Zumbi dos Palmares eu diria que já é bem conhecido, mas a gente tem outros, né? Se a gente avançar no tempo, a gente vai ter, por exemplo, as revoltas abolicionistas, né? Então, o Almirante Negro, que foi um líder da revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, também tem livro infantil sobre o Almirante Negro, livro infantil sobre o Dragão do Mar, que é uma liderança abolicionista lá do Ceará, sobre o Luiz Gama e tantos outros. Então, esse seria um aspecto importante, né? Então, tirar o negro desse lugar, né? E desse tempo histórico, e também promover aí o conhecimento dessas personalidades históricas que fizeram a resistência e que são tratadas em muitos livros literários. Acho que outro grupo de livros, né, que também favorece uma conversa em prol de uma educação antirracista, são os livros que apresentam o negro não apenas também no estereótipo de África, que é as aldeias africanas, embaixo de um baobá, ouvindo os griots, né? Essa cultura tradicional, que sem dúvida merece toda a nossa reverência e o nosso respeito, ela não é a única, né? A gente também tem grandes cidades na África, né? A gente também tem negros fazendo uso de tecnologias muitas outras, né, na ciência, na matemática. Então, também olhar para essa diversidade, né? E isso também a gente tem muitos livros infantis e juvenis que trazem este outro espaço, né? Esse outro tempo e esse outro espaço. Acho que um terceiro grupo seria daquelas literaturas que apresentam personagens negros sem necessariamente tematizar a condição racial. Eu, particularmente, gosto muito desses livros, né? Sem tematizar a negritude. Então, eu estou falando de livros nos quais a gente encontra as pessoas negras vivendo as situações mais diversas que pessoas brancas também poderiam estar vivendo, né? Sem que a questão, a sua condição racial, seja o tema da narrativa, ou seja, o tema da trama, né? Simplesmente eles estão lá, representados. Em algum momento a gente sabe que aquela família é negra, ou pela ilustração, ou por alguma menção, mas essa não é a temática principal da narrativa. Então, esse é um grupo importante de livros. Tem um outro grupo que eu acho que, para finalizar, né, que são aquelas literaturas que problematizam o conceito de interseccionalidade, que é um conceito importante também, né, que parte do pressuposto de que raça, classe e gênero são marcadores excludentes em sociedades como a nossa. Então, tem muitos livros que, além de tratar da questão racial, eles também vão tratar da questão de classe, né? Das classes menos favorecidas, das classes mais pobres e de gênero, das mulheres, né? Tem livros que tratam desse conceito, né, desses três aspectos juntos, de modo muito sensível, né? Porque aí também não é para a gente falar o óbvio, né? A literatura não é óbvia, né? A boa literatura, né? Mas ela não é óbvia, ela foge da obviedade, né? Então, tem livros que conseguem trazer esse tema, que é um tema complexo, de modo artístico e de modo efetivamente literário, principalmente fazendo bom uso do jogo texto-imagem, que nos livros ilustrados, né, para a infância, eu acho que são muito felizes. Não só para a infância, os adolescentes também fazem usos incríveis desses livros, né? Eu ficaria nesses 4 blocos, mas acho que, não sei se te respondi, mas acho que sim. Nossa, respondeu lindamente. Já dá para começar a partir dessas quatro categorias que você traça, começar a olhar como é que está o nosso acervo em cada uma das Sim. escolas, né? Muito, muito legal.
Cris, eu vou ainda fazer uma provocação, um pedido para você, já Uhum, que você falou dessa importância da gente estudar esse tema, sair do senso comum, se uhum. você podia também orientar educadores que desejem aprofundar seus estudos sobre esse assunto, para se constituírem de fato como educadores antirracistas, por onde eles deveriam começar? Você pode dar algumas indicações para a gente? Ah, posso sim, eu já separei alguns aqui para fazer isso. Eu acho que é importante a gente pensar que se você, né, se você que está ouvindo a gente aqui quer ser um educador antirracista, você precisa compreender o racismo, né, entender o que é isso, né, para além do senso comum, como já disse a Mazé. Como é que é isso neste país, Brasil, que é um dos mais racistas do mundo, né? Tem índices de racismo aqui, por exemplo, vou dizer para vocês, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. A Sueli Carneiro fez uma fala recentemente que ela diz nem no tempo, né, do apartheid, né, do apartheid, a gente tinha índices desse tipo, né? É muito violento, né? A gente tem. Então precisamos compreender, né? Para compreender, eu vou indicar dois livros, um de uma brasileira que eu já falei aqui, que é a Cida Bento, O Pacto da Branquitude, né? Esse é um livro recém-publicado pela Companhia das Letras e é a tese de doutorado da Cida Bento, que é uma psicóloga, trabalha com psicologia social e vai desenvolver esse conceito do ponto de vista histórico. E é muito didático. Ó, veja, não é um livro, é um livro gostoso de ler, tem cento e poucas páginas, e ela vai fazer um percurso histórico desse conceito no país, no Brasil, né, desde o período colonial até os dias atuais. Ela discute muito a questão do racismo nas relações de poder, e a escola é um espaço em que as relações de poder estão muito postas, muito colocadas, né? Então eu começaria por este, o Pacto da Branquitude, e aí vou para uma. Antes vou para um outro brasileiro. O segundo livro é Malungos na Escola, Questões sobre Culturas Afrodescendentes e Educação. É um livro de um poeta e também professor da Federal de Juiz de Fora, o Edmilson de Almeida Pereira, foi publicado pela Paulinas, e aí ele vai estudar, né, a questão dos alunos negros, do que acontece com a cultura negra na sala de aula. Eu não sei se vocês sabem, mas malungo é o nome como os negros que foram escravizados quando fizeram a travessia, né, no oceano para chegar até aqui, eles se chamavam de malungos, é como se fosse um companheiro, um brother, vamos dizer assim, né? Então são aqueles que são próximos, né? Então, malungos na escola, né? Então aqui eu acho que para quem quer pensar especificamente o espaço escolar e o que se dá ali com relação à cultura africana, o Edmilson é brilhante no trabalho que ele faz aqui nesse livro. E acho importante trazer uma autora que não é brasileira, e eu estou trazendo só autores negros, também acho importante Cida Bento, Edmilson de Almeida Pereira, e agora a Bell Hooks, né, que é uma autora mais conhecida, que também tem livros infantis. Esse daqui, Escrever Além da Raça, Teoria e Prática. Ela vai discutir muito, ele conversa muito com o Pacto da Branquitude, porque ela vai discutir a questão do Pacto da Branquitude nas manifestações culturais. Ela fala muito de literatura nesse livro, fala também de cinema, e fala também dos pactos, né, que existem e que a gente não percebe e que ela vai explicitar aqui. Embora ela esteja usando como referência a cultura norte-americana, em muito também conversa com o nosso país aqui. Eu acho que eu colocaria esses três, para além dos que eu já falei, né? Acho que eu já falei do Clóvis Moura, que é a Sociologia do Negro Brasileiro. Esse é um livro mais pesado, é para quem quer aprofundar mais um pouquinho o conhecimento histórico. Sociologia do Negro Brasileiro, ele vai fazer esse percurso histórico, né? Como é que se constrói esse conceito de negro no Brasil nessa perspectiva racista. Então, esse eu acho que é para quem quer aprofundar um pouquinho mais. Pararia nesses quatro, mas Gente, que percurso! Vai ser muito Bom, bom. Cris, a gente está chegando no fim do nosso papo. Eu acho que foi uma conversa muito necessária. Acho que a gente precisa, depois de um tempo tão difícil que a gente viveu e ainda vive no Brasil, eu acho que esse momento de esperança para novas possibilidades, ele também é um momento de da gente se energizar
para discutir uma pauta tão relevante, se a gente de fato quer enfrentar essa coisa escandalosa que é essa desigualdade no país. E eu acho que a educação é um lugar importante, e, nesse sentido, a leitura e a literatura, embora não sejam redentoras, têm um papel. Eu queria te agradecer muitíssimo você ter dedicado o seu tempo para trazer um trabalho que a gente percebe na sua fala, a sua paixão por esse tema e o seu envolvimento com ele. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, mas acho bastante importante que você esteja abrindo espaço aqui, né, nesse seu blog que discute leitura, literatura, sobre os vários aspectos, né, que fazem parte desse campo, trazer essa questão que é, como você disse, uma questão urgente, uma questão com a qual a gente está muito atrasado, né? A gente tem muito que reparar nesse sentido, reparar, acho que nos dois sentidos da palavra, reparar de observar, parar e olhar, e reparar de correr atrás, né, de algo que a gente ainda deve para a população negra desse país muito, e que a gente precisa dar conta, né, de começar a pensar, de começar a entender e de começar a agir, né? Acho que não tem mais como a gente fugir disso, e eu te agradeço imensamente, fico à disposição, agradeço quem acompanhou a gente até aqui também. Muito obrigada, e muito obrigada a todos que nos acompanharam, e bora ler, bora estudar. Isso mesmo. Obrigada, Mazé. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Cris. gente.